a nossa sessão, chamando a julgamento agora a apelação Cid Fortaleza, figura como apelante, também apelado Apivida Assistência Médica Limitada, apelante apelado Jean Bruno Terto Montenegro. Foi isso? É o 229, é SAG 02967523922280600001. Relator de Bador José Ricardo Vidal Patrocínio. Dr. Jean Bruno Terto Montenegro, OAB será 27.223, requereu citação oral, mas não está aqui, doutor Jean? Não está? Presencial, não foi, doutor Elia? Ele, lógico que advoga em causa própria, né? O Jean Bruno Terto Montenegro, OAB será 27.223, não se encontra aqui presente. Vamos prosseguir com o julgamento. Então, com a licença do relator, já vou anunciar aqui os resultados do julgamento das apelações, que são duas aqui. Apelo da Apivida Assistência Médica Limitada, conhecido e provido. Olha aí, doutora Lia. Então, retificando o julgado do recurso da Apivida, conhecido e desprovido, e o apelo de Jean Bruno Terto Montenegro, conhecido e parcialmente provido. Nos termos do voto do tenente relator de Bador José Ricardo, a decisão é consensual, encerrado. Julgamento. A ordem agora vai essa, né, doutora Lia? Apelação Cid Fortaleza, apelante Colmeia Living Garden, empreendimento imobiliário limitado, apelado Igor Teixeira Cortez, o 159, na nossa ordem, é SAG 019-435249-2019-8060001. O apelado requerido de situação oral, através do Dr. Daniel Holanda de Biapina, o AB será 23.644, que já se encontra aqui presente. Doutor Daniel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, excelência. Doutor Daniel, Vossa Excelência quer a leitura do relator ou dispensa? Dispensa, desembargador. A leitura, muito obrigado. Então, eu passo a palavra ao senhor, que dispõe de até 15 minutos. Tá bom. Primeiramente, queria saudar Vossa Excelência, presidente da Primeira Câmara de Direito Privado, desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato. Cumprimentar também o nobre desembargador relator José Ricardo Vidal Patrocínio, desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa e o desembargador Manuel Leite Albuquerque. Antes de iniciar aqui a minha sustentação oral, eu queria agradecer de forma profunda a Vossas Excelências, porque no final do ano passado eu tive a honra, o privilégio de participar da eleição de escolher advogado do TRE, e Vossas Excelências depositaram em mim o voto. Então, fico muito grato e deixo aqui meu sentimento de gratidão a Vossa Excelência. Tratando especificamente do caso, senhores desembargadores, cumpre ressaltar que os meus clientes ora apelados, eles compraram um imóvel da apelante Colmeia Living Garden no dia 14 de novembro de 2018. Especificamente, foi um apartamento número 602 do Bloco Frutos, integrante do empreendimento Living Garden Residencial, localizado na Rua Reverendo Bolívar Pinto Bandeira. Tá? Depois de pesquisarem bastante no mercado, eles decidiram comprar esse empreendimento porque eles acreditavam que lá poderiam fixar as suas raízes e poder criar os seus filhos, né? E diante de todo o contexto que foi realizado pela Colmeia, dos foldings que foram apresentados, eles decidiram adquirir esse apartamento no valor que foi ajustado e acertado no valor de R$900 mil. Foi realizado o pagamento de 100 mil de sinal, 11 parcelas de R$9 mil, duas parcelas de 50 mil e uma parcela de 61 mil reais.
E ficou previsto ainda, senhores desembargadores, o pagamento do saldo devedor para o dia 20 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 540 mil. Só o que é que acontece nesse caso concreto? A Colmeia simplesmente atrasou a entrega do empreendimento. Nesse local deveria ter sido construída 3 torres, né? A Torre Frutos, a Árvore e a Flores. E, infelizmente, só foram construídas e levantadas 2 torres, né? No local onde deveria ser construída a 3ª torre, hoje em dia a gente encontra uma cratera lá. Esse documento aqui está nos autos do processo, tá? Tá tudo no processo documentado, isso daqui. E onde deveria ter sido construída essa torre, iria ter academia, salão de beleza para crianças, brinquedoteca, todos os itens de lazer que eles esperavam receber durante o prazo de entrega do imóvel. Então, de acordo com o contrato, ficou acertado a entrega do imóvel para o dia 31 de dezembro de 2019, tá? E de tanto esperar, não foi entregue dentro desse prazo, razão pelas quais foram obrigados a entrar com a notificação extrajudicial para notificar a Colmeia e entrar em paralelo com a ação depois de obrigação de fazer, pedindo a declaração de nulidade da cláusula de tolerância, a inversão da cláusula penal moratória, lucros cessantes e danos morais. E o juiz Wacó, atento a todo o acervo, os elementos probatórios constantes dos autos, ele declarou a nulidade da cláusula de tolerância de 180 dias. Eu sei que já é do conhecimento aqui desta Câmara, que já existe também precedente do STJ dizendo que a cláusula de tolerância ela é considerada válida, mas é importante fazer um distinguish nesse processo, porque nesse caso específico não foi efetuado o dever de informação. Infelizmente, na proposta, no quadro de resumo, lá está bem claro o prazo de entrega do imóvel, no dia 31 de 12 de 2019. Essa cláusula está perdida lá no meio do contrato, um contrato de mais ou menos 30 laudas, e que ela somente deveria ser invocada em caso fortuito ou força maior. Então, o juiz Acó, atento a essa peculiaridade concreta, a gente sabe que realmente para poder o julgador ele pode desafiar um precedente, mas é claro que o ônus argumentativo é muito maior, mas o juízo agiu corretamente em relação a esse tópico. Então, partindo aqui para o próximo ponto, é importante também ressaltar que o juízo de primeiro grau, ele também determinou, desembargador Carlos Augusto, o congelamento do saldo devedor. Na época, se esse imóvel tivesse sido entregue no dia 31 de 12 de 2020, eles teriam que pagar um saldo de R$ 540 mil. E aí, foi determinado o congelamento desse saldo devedor justamente por conta do atraso na demora do imóvel. E aí tem jurisprudência também pacífica do STJ dizendo que o congelamento do saldo, ele às vezes ele não pode ser determinado porque iria impactar na questão da correção monetária, né, do valor da moeda. Só que existe uma peculiaridade aqui muito grande, porque esse entendimento existe uma ressalva para os casos de má-fé da construtora. Então, aqui está muito bem, já foi dito aqui nessa tribuna aqui por desembargador Mauro, por vossas excelências, que a boa-fé ela é presumida e a má-fé ela precisa ser comprovada. E aqui está muito claro nos autos, excelência, que o casal de apelados, eles decidiram comprar esse imóvel, investir todo o dinheiro deles, esperando receber um empreendimento por completo. E aí o que está sendo entregue aqui para eles é 2 torres, né? 2 torres, e a outra torre que deveria ser entregue está totalmente um local, uma cratera, né? Então, só realizando também uma simples operação aritmética, mesmo que se substitua esse índice que está sendo utilizado pela Colmeia do INCC para atualizar o saldo devedor, que
que está atingindo o valor, só para Vossas Excelências ter conhecimento, na época, o saldo devedor, se eles tivessem entregado a obra no prazo, eles teriam que pagar um valor de R$ 540 mil. Agora, a Colmeia, que atrasou uma obra por mais de 3 anos, está cobrando um saldo devedor de mais de R$ 887.714,76. Ou seja, é uma diferença de quase R$ 350 mil, Excelência. Isso aqui, se não for enriquecimento sem causa, é a custa do empobrecimento do patrimônio do consumidor, eu não sei realmente o que é que significa. E até que se substitua esse índice por outro índice mais favorável ao consumidor, mesmo assim ele vai atingir valores exorbitantes. Então, é por isso, nesse capítulo da sentença, que eu peço que seja mantido intacto. Em relação aos lucros cessantes, o juízo de primeiro grau também agiu corretamente a condenar a Colmeia a pagar os aluguéis do imóvel. É bom deixar bem claro também que, desde o período de mora, eles estão morando no imóvel alugado, já há quase 3 anos. Todo esse planejamento que eles fizeram para a compra desse imóvel, eles anteciparam o casamento para outubro, novembro de 2019, esperando receber esse empreendimento no finalzinho de 2019, e o que já restou bastante comprovado e dito aqui, que não foi entregue, né? Então, eu gostaria também de deixar bem pontuado essa questão. E um dos argumentos que a Colmeia utiliza para poder argumentar a sua demora na entrega do empreendimento é a questão do desaquecimento das vendas. Mas esse argumento da Colmeia, ele cai por terra, ele é totalmente falacioso, porque se comprova, e está também nos autos isso daqui, porque na mesma época que foi lançado esse empreendimento Living Garden, a Colmeia também lançou um empreendimento, desembargador Emanuel, lá na Beira-Mar. É um apartamento, um imóvel conhecido como One Residence, e cada apartamento lá é avaliado uma unidade por R$ 8 milhões. Na mesma época também, a própria Colmeia lançou um empreendimento lá no Beach Park, na Praia das Fontes, um condomínio chamado BS Ville. Ou seja, o recurso que deveria ser destinado para a construção do Living Garden, infelizmente, foi direcionado para outros empreendimentos. Esse outro ponto já deixa bastante demonstrado a questão da má-fé da construtora Colmeia, o que merece enérgica reprovação desta colenda Câmara de primeira Câmara de Direito Privado, perdão. E, além disso, Excelência, o juiz, na sentença Prímeva, de primeiro grau, ele também condenou a Colmeia a pagar uma indenização no valor de R$ 10 mil por conta da demora da entrega do imóvel. Isso aqui também está bastante comprovado nos autos, porque as folhas 159 e 177 constam um contrato de assessoria cerimonial de eventos, que comprova que eles iriam casar 2 meses antes da entrega do prazo de entrega do imóvel, né? Então, eu só gostaria também de destacar aqui um precedente recente da ministra Maria Isabel Galotti, que foi proferido, inclusive, agora no finalzinho de 2023, só o tópicozinho, um tópico 1 que ela diz, abre aspas, é devida indenização por danos morais, na hipótese de atraso na entrega de obra, quando isso implicar ofensa a direitos de personalidade. No caso, o casamento do adquirente estava marcado para a data próxima àquela prevista para a entrega do imóvel, tendo sido frustrada sua expectativa de habitar o novo lar após a realização do matrimônio. Esse precedente aqui se encaixa perfeitamente a esse caso que está sendo julgado por Vossa Excelência. Tá? Outro ponto também que eu gostaria de mencionar é a questão da inversão da cláusula penal moratória, porque no contrato consta a penalidade somente em benefício da construtora, desembargador Emanuel. Se o consumidor ele atrasar algum pagamento, ele sofre uma penalidade de uma multa de 2%, de mora e juros de 1% e mais honorário de advogado.
Já olhando por outro lado, quando a própria construtora, que é o caso, atrasa a entrega do empreendimento, a multa, que deveria ser igual, é apenas de 0,30% sobre o valor que ele deveria pagar. É importante destacar aqui que até a própria ficha financeira do empreendimento, o valor que já foi pago pelos consumidores, ele se encontra congelado, não foi atualizado, enquanto o saldo do devedor deles continua a saltar de forma galopante, e isso aí vai causar realmente um enriquecimento sem causa da Colmeia. Tá? Já partindo aqui para o finalmente, foi levantado também pela Colmeia, nas razões de apelação, que seria impossível acumular as astrenques nas ações de obrigação de pagar a quantia certa. Esse argumento aí eu também é totalmente desprovido de validade, e desembargador José Ricardo, que é um profícuo processualista, sabe que com o surgimento, com o novo advento do novo Código de Processo Civil, o juiz ele pode conceder medidas atípicas, né? Então, está lá previsto no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, que para que seja cumprida as decisões judiciais, o juiz pode se utilizar de medidas indutivas, mandamentais, e ela se encaixa perfeitamente nas obrigações de dar. Então, esse argumento de que as astrentes não comportam, não podem ser acumuladas na obrigação de dar, de pagar a quantia, também desfalece de fundamento fático e jurídico. Então, excelências, é basicamente esse o contexto aqui da realidade fática dos autos, e eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que o recurso da Colmeia ele seja totalmente negado provimento, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau. Obrigado, doutor Daniel. Passo a palavra ao relator. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar não apenas o doutor Daniel Ibiapina, como também os demais causídicos que até esse momento aguardam para fazer suas sustentações orais, mas nós já estamos já adentrando pela noite e tudo indica que a sessão vai se demorar muito. Esse voto é um voto extenso, eu trago farta jurisprudência para análise das questões que foram debatidas no recurso, e são muitas, e eu vou me limitar a ler a ementa, porque a ementa condensa todo o conteúdo do voto, e, repito, é um voto bastante extenso, né, com vasta jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Tribunal de Justiça, em especial da Primeira Câmara de Direito Privado. Esse empreendimento já foi entregue. Duas torres, excelência. Duas torres. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se a sentença de parcial procedência deve ou não ser reformada quanto à imposição de multa cominatória sobre a obrigação de pagar quantia certa e a declaração de abusividade da cláusula contratual de tolerância, a fixação cumulativa de cláusula penal e lucros cessantes, ao congelamento do saldo devedor, a fixação de danos emergentes e ao arbitramento de indenização por danos morais por atraso na entrega da obra. Pois bem, nós estamos tratando de um contrato particular de compromisso de compra e venda referente a um apartamento 602 do bloco Frutos, do condomínio Living Garden Residencial, em Fortaleza. O Superior Tribunal de Justiça tem a compreensão e o entendimento de que a cláusula de prorrogação de 180 dias para a conclusão da obra não é considerada abusiva, tendo em vista as possíveis intercorrências oriundas de força maior que possam ocorrer durante a execução da obra. Percebe-se que, além de confirmar a tutela provisória, a sentença determinou a incidência de multa cominatória para o cumprimento de obrigação de pagar a quantia certa, desembargador Albuquerque, relativa aos lucros cessantes, o que não é admitido pela Lei Processual Civil. Ou seja, a Lei Processual Civil não admite, não permite a imposição de astreintes quando for
caso de impor uma obrigação de pagar quantia. Pois bem, o juiz de primeiro grau, ao julgar, confirmou a tutela provisória e determinou a incidência de multa combinatória para o cumprimento de obrigação de pagar a quantia certa relativa aos lucros cessantes, o que não é admitido pela lei processual civil. Então, como ao descumprimento de obrigação de pagar quantia certa não se pode adotar meios de execução indireta, doutor Daniel, a exemplo das asteentes, a sentença deve ser reformada nesse ponto. E a segunda seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, em sede de recurso repetitivo, tese que impossibilita, em regra, a acumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória nas demandas que versam sobre atraso na entrega de imóveis, tema 970. No entanto, a regra nem sempre é aplicável, principalmente nas hipóteses em que a cláusula penal moratória é fixada contratualmente em valor inferior ao da locação, situação que se verifica no caso concreto destes autos. Neste caso, a cláusula penal previu o pagamento, como foi adiantado pelo nobre causídico, de 0,3% do preço do imóvel a ser pago em cada mês de atraso na entrega do imóvel, enquanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que o valor equivalente ao aluguel oscila de 0,5% a 1% do valor do imóvel. Observando as circunstâncias do presente caso e considerando que os lucros cessantes com base no valor locatício do bem, de 0,5% a 1% do imóvel, levam à compensação financeira mais vantajosa para o consumidor e que mais se assemelha ao padrão do imóvel adquirido, deve ter prevalência sobre a cláusula penal moratória, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a aplicação do valor locatício do bem, de 0,5% a 1% do valor do imóvel, é mais favorável ao consumidor do que propriamente a cláusula penal prevista de 0,3% no contrato. Quanto aos danos emergentes, não há falar em ressarcimento desse valor pela construtora, tendo em vista que o contrato relativo à compra e venda do imóvel não foi desfeito, ou seja, continua em vigor. E assim os serviços de arquitetura e interiores contratados pelos promoventes ou apelados a terceiros permaneceram com o seu objeto inalterado. Ademais, consoante o extrato financeiro do contrato anexado pela parte ora apelante na contestação, verifica-se que não houve a incidência de juros de evolução de obra nas parcelas cujo pagamento foi efetuado pelos promoventes, mas houve somente a incidência de correção monetária, a qual não se mostra abusiva, pois visa a tão somente repor o valor do dinheiro diante da inflação. Note-se que a entrega do imóvel foi ajustada para ocorrer em 31 de dezembro de 2019, houve realmente um atraso, né? E o atraso na entrega do empreendimento é incontroverso, pois a própria demandada não negou o tal fato. Além de ter ficado clara a angústia vivenciada pelos autores, que, mesmo cumprindo pontualmente as suas obrigações, viram-se sem a contraprestação devida pela promovidora apelante até o momento da propositura da ação, porque depois esse imóvel foi entregue, experimentando danos que não podem ser compreendidos como um mero aborrecimento, pois se protraíram por longo período. E a jurisprudência desse tribunal, eu fundamento a parte dos danos morais conjugados da relatoria do desembargador Raimundo Nonato, Silva Santos, do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, do desembargador Francisco Mauro Liberato, no sentido de que, em caso dessa natureza, é devida a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000, consoante remansoso entendimento jurisprudencial deste colegiado, em demandas assemelhadas. De maneira que o juiz de primeiro grau exacerbou o valor da indenização por danos morais, aplicando R$ 10.000 para cada
cada um dos autores, de maneira que, com base na linha jurisprudencial desta Câmara, eu dou o provimento ao recurso da construtora para reduzir para R$ 5.000 para cada um dos autores o valor da indenização por danos morais, nesse caso. E o dispositivo do julgamento fica assim redigido. Conheço do presente recurso de apelação civil para lhe dar parcial provimento no sentido de declarar a validade da cláusula 10.01, que prevê a tolerância de 180 dias para o caso de atraso na entrega desse imóvel. E para afastar a incidência da multa cominatória para o cumprimento da obrigação de pagar relativa à tutela provisória de urgência, quem impôs à demandada o dever de arcar mensalmente com o aluguel do imóvel locado pelos promoventes. Isso porque, repito, não se admite a fixação de astraentes quando a obrigação for de pagar quantia. E também afastar a condenação da promovida ao pagamento do montante previsto na cláusula penal moratória, mantendo apenas os lucros cessantes, com base no valor locatício do bem, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Inclusive, já adiantei que essa opção é mais favorável ao consumidor. O que não pode, no caso, é haver o acúmulo da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, porque isso não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afasta a condenação relativa aos danos emergentes, que dizem respeito à contratação de arquitetura de interiores por parte dos apelados, né? Inclusive porque o contrato não foi desfeito e essa obrigação foi contraída perante terceiros. E afastar a determinação de congelamento do saldo devedor, que também não é admitida pela jurisprudência de nossos tribunais. E, por fim, reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000 para cada um dos promoventes ou apelados, mantidos os parâmetros de incidência da correção monetária e juros de mora. Repito, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Câmara, que, em situações análogas e assemelhadas, vislumbra o dano moral no valor de R$ 5.000 em relação a esses atrasos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Ricardo. Como vota Vossa Excelência, vereador Carlos? Senhor presidente, eminentes pares, doutor Daniel, parabéns aí pela sustentação oral. Eu estou vendo aqui, ouvindo e vendo o voto de Sua Excelência, até lembrei, Excelência, daquele caso da CAGES, né? Acumulação da cláusula penal, né? Aqui certo. Duas, eu achei bem a mesma situação, né? Entendeu? O voto realmente bem lançado, né? 25 laudos, li todo ele aqui, todo em sua extensão, e nenhum reparo a ser feito. Entendeu? Acompanho o entendimento do eminente relator. Obrigado, vereador Carlos. Vereador Emanuel, como vota? Não, senhor presidente. O vereador Ricardo Patrocínio. Esse valor da locação, Vossa Excelência chegou a arbitrar, não sei se foi neste ou no outro que eu vi aqui, que seria 1%. Esse valor ele vai ser apurado de acordo com o mercado. Né? Na liquidação de sentença, isso vai ser definido. Entre 0,5% e 1%. Eu não sei se foi neste, eu entendi que Vossa Excelência teria estabelecido 1%. Não, né? Sentença porque vai ser apurado de acordo com o mercado. Perfeito. Tudo bem. Então, mantenho o voto já lançado assistindo provisório. A única dúvida que eu tinha era com relação a esse ponto. Pois não. Claro. Magistrado de primeiro grau, ele cumulou a cláusula penal moratória com o sucesso. Certo. Aí complica. Aí eu estou apenas mantendo os cessantes relativamente ao valor. E afasta na cláusula penal. Perfeito. Tá bom. Então, anuncio o resultado do julgamento. Parabenizar aqui o doutor Ei. Doutor Ibiapina. Está muito bem. Obrigado. É isso. É sempre uma honra, que aprendi muito aqui. Parabéns, rapaz. Anuncio o resultado do julgamento. Também julgado do desembargador Manuel nessa mesma linha de pensamento com relação aos lucros cessantes.
Parabéns também, doutor Daniel, e anuncio o resultado do julgamento. A apelação se coincide parcialmente provida. Ministério do voto relator. Obrigado, desembargador. Decisão consensual, o julgamento é encerrado. Agradeço também a presença de Vossa Excelência. 2 já foram aqui. 90. Eu mandei um agora. Os Raimundo já foram, né? O Raimundo já foi, né? Chama julgamento agora, agravamento já. 90, agravamento de Fortaleza, agravante Antônio Ricardo Brígido Nunes de Memória, gravados Carmen Lúcia Rezende Carvalho e outros. Número 90 é SAGE 063-8330, 09-2022-806-0000. É de minha relatoria. Doutora Rafaela Rachin Albuquerque. A ABC 31.202 requereu sustentação oral em prol do agravante. Boa tarde, doutora Rafaela. Tudo bem? Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutora? Sim. Você está com a palavra. Boa tarde novamente a todos. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Mauro Liberato, excelentíssimo senhor desembargador José Ricardo, senhor desembargador Carlos Augusto, desembargador Emanuel, os nobres colegas que ainda estão aqui presentes e os demais servidores presentes também, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública. Excelências, o presente caso se trata de um agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que defere um pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento provisório de pensão alimentícia pelo agravante em favor da agravada, no valor de 4 salários mínimos mensais e retroativos à data do fato ocorrido, que foi dia 18 de agosto de 2022. Bem como também determinou a intransferibilidade do veículo de propriedade do agravante. Apenas para contextualizar Vossas Excelências, a presente demanda se desencadeou pelo homicídio cometido contra o esposo da agravada. Tal caso, Excelências, deu origem a um processo penal, um processo de número 063-504775, o qual está tramitando neste egrégio Tribunal de Justiça e tem como réu o ora agravante. Eu ressalto ainda que a referida ação penal chegou, inclusive, a ser suspensa em decorrência de um incidente de insanidade mental que foi instaurado pela defesa do agravante, uma vez que resta dúvida no que tange à sanidade psicológica do agravante no momento do cometimento do ato. O mencionado processo criminal, o qual retornou ao seu trâmite natural, ainda não foi encerrado. Ele encontra-se ainda em fase de alegações finais, tendo havido, inclusive, um parecer do Ministério Público opinando pelo reconhecimento da insanidade mental do agravante. Desembargadores, eu ressalto que a ausência do julgamento do processo na esfera criminal pode trazer graves danos ao agravante, uma vez que é incontestável a interdependência dos processos que aqui eu trago a Vossas Excelências, tanto o civil, aqui discutido, quanto o criminal, tendo em vista que a conclusão da ação penal repercute diretamente na ação civil. Sendo assim, de acordo com o artigo 315 do Código de Processo Civil, se o conhecimento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Excelências, como teria a decisão proferida na ação civil plena certeza do fato delituoso cometido pelo agravante, se no processo penal que está sendo apurado o ocorrido não transitou em julgado? Ou seja, não há certeza da sanidade mental do agravante no momento do crime. Nesse mesmo sentido, eu ressalto que o curso tomado pela ação penal deve ser observado, principalmente pelo fato de que, se for reconhecido que no momento do ato o agravante era insano, que
que ele era absolutamente incapaz para responder por qualquer ato da vida civil, não seria possível também que fosse apenado na esfera civil, aqui discutida, por qualquer tipo de indenização ou pensão derivada de um ato cometido sob o triste manto da loucura que acometeu o agravante. Assim, desembargadores, errônea foi a forma como o juiz de primeiro grau chegou a uma decisão, uma vez que sequer se atentou aos contornos fáticos e jurídicos do processo vinculado ao cível. Assim, sabe-se da necessidade urgente de se suspender a presente ação cível até o julgamento do processo penal mencionado, uma vez que estão pautados no mesmo objeto, qual seja a morte de cujos esposo da agravada. Ora, excelências, impossível determinar a culpa de alguém até que transite em julgado a ação penal na qual o agente está sendo processado. Nesse mesmo sentido, é o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, eu ressalto, repito, que a aplicabilidade do anteriormente mencionado artigo 315 do CPC é indubitável, excelências, para a suspensão da presente ação cível, uma vez que a verificação do cometimento de um fato delituoso pelo agravante só poderá ser proclamada ao se chegar em uma sentença irrecorrível. Então, diante de todo o exposto, é que se requer que o presente agravo de instrumento seja conhecido e provido para os fins de revogar a decisão combatida que determinou que o agravante pague à agravada o valor de 4 salários mínimos, bem como a intransferibilidade do veículo de sua propriedade. Muito obrigada. Por nada, doutora Rafaela. Aqui. Hachem, é isso mesmo a pronúncia, doutora? Hachem, Albuquerque, o ABCA 31.232. Eu agradeço a Vossa Excelência pela. Tem Albuquerque. Agradeço a Vossa Excelência pela sustentação oral. Mas, doutora Rafaela, aqui, com todo respeito, não tem como. No meu entendimento, já foi um entendimento esposado quando o pedido de suspensividade recursal, que eu neguei, não tem como deferir o que foi pleiteado, ou seja, a suspensão, seja pela doutrina, seja pela lei, seja pela jurisprudência. Eu vou ser rápido, porque a matéria aqui não demanda indagações complexas, mas em respeito à nossa Constituição e a Vossa Excelência, que é o cliente, Vossa Excelência também representa, eu vou dar aqui os motivos pelos quais eu estou aqui negando provimento ao agravo de instrumento. Colegas, os agravados, viúva e filhos, interpuseram uma ação de reparação de danos no juízo civil em virtude de alegarem que esposo e pai foi o pai e esposo, ex-marido, vítima de um homicídio cometido pelo agravante. E me alegaram, de forma bem resumida, debaixo do recado, que dependia economicamente do finado, do ofendido. Portanto, interpuseram essa ação, dentre outros requerimentos, pediram alimentos para sobreviver em virtude da alegada dependência econômica. E o juiz entendeu presentes os requisitos do artigo 300 e deferiu, concedeu a tutela de urgência, Bador Carlos, determinou o pagamento de 4 salários mínimos.
E aqui, doutorando, eu senti, estão presentes os requisitos do artigo 300. Eu falo aqui, voltando um pouquinho antes, da independência das esferas civil e penal. A lei fala, Vossa Excelência leu aí, poderá suspender a doutrina tranquila e a jurisprudência, que é uma faculdade, né, do juiz, desde que de forma fundamentada e pelos contornos aqui da ação reparatória, não se justifica essa suspensão, máxime quando o autor do grave delito confessa que efetuou disparos que culminaram com o falecimento da vítima, pai e esposo dos agravantes. O quanto, a meu ver, está razoável. Então, há um indicativo muito firme de autoria e materialidade desse grave ilícito. E eu preciso ficar repetindo aqui, mas vou dizer, né? Aquele que causa auto ilícito deve responder também civilmente, né? Nossa lei é clara nesse sentido. Também, só para justificar um pouco mais, está dito aqui no voto escrito, e nós estamos tratando de um agravo de instrumento. A condição ainda é bem resumida, mas o que se tem ao presente momento é a probabilidade do direito, sim, uma probabilidade de haver uma condenação no juízo cível, né, por um ilícito que foi causado gravíssimo num familiar dos agravados, e o perigo, embora também evidente, alegada dependência econômica, que razoavelmente comprovada, faz necessário os alimentos para a sobrevivência da viúva e filhos que dependiam até o presente momento, o indicativo, na dependência econômica. E também, doutor, não é o fato de possivelmente haver uma absolvição imprópria lá no juízo penal que justifica-se uma suspensão dessa ação indenizatória ou mesmo suspensão dos alimentos, porque, em tese, é perfeitamente possível, reconhecida a inimputabilidade, que mesmo reconhecida a inimputabilidade, que é uma espécie de absolvição imprópria, é possível, ao final, que o agravante seja apenado no juízo civil ao pagamento desses alimentos. Então, seja por um lado, seja por outro, presente os requisitos aqui do artigo 300, e aí eu discordo de Vossa Excelência, não precisa haver a certeza, não é, de que houve o cometimento de um ato ilícito, basta a probabilidade do direito, e não certeza, né? E isso aqui está exaustivamente comprovado nos autos e os requisitos do artigo 300, daí porque eu não vejo como doutor, por respeito, provei o agravo. Estou desprovendo. Borda Zé Ricardo. Senhor presidente, também cumprimentar a nobre causídica, mas a minha linha de compreensão é exatamente igual à de Vossa Excelência. Os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que autorizam o juiz a conceder uma tutela de urgência, estão robustamente e satisfatoriamente presentes no caso. Nós estamos diante de um ato ilícito, né, que é evidente, cristalino, e essa verba se destina à manutenção dos agravados, de maneira que não há outro caminho senão confirmar a tutela de urgência que foi deferida. Voto com Vossa Excelência. Valeu, Carlos. Senhor presidente, eminentes pares, parabenizar a doutora Rafaela pela defesa aqui do seu cliente, mas nenhum reparo a ser feito ao voto de Vossa Excelência, né? Acompanho o entendimento de Vossa Excelência manifestado no acórdão aqui. É o voto. Obrigado, Badal Carlos. Eu anuncio o resultado do julgamento agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão consensual. O julgamento está encerrado. Eu agradeço a presença da doutora Rafaela mais uma vez. Uma boa Semana Santa para Vossa Excelência. Até logo.
Continuando, colega, chama o julgamento agravo de instrumento de Aquiraz, agravantes Mônica Parede Coelho e Alexandre Augusto Nogueira Coelho, gravado Beach Park Hotéis e Turismo S.A., é de minha relatoria, número é SAD 063 2203 21 2023 806 Quem requeriu a sustentação oral foi o agravado Beach Park, através do Dr. Pedro Eugênio Cidrão Uchoa Sobrinho. O AB será 37.729. Doutor Pedro, precisa nem só colocar, talvez, a... Boa noite. A Beca. Porque o resultado do julgamento está unânime, não, doutor Lia? Está unânime já. Então, pronto. É no sentido de conhecer, rejeitar preliminar e não prover o recurso. Agravo. Perfeito, excelência. Viu? Presidente, eu queria só fazer um requerimento, porque eu tive uma audiência mais cedo, certo? Eu queria só para constar a minha presença na certidão de julgamento, tá? Claro. Ficar, vai constar na ata, viu? Sem Tá dúvida, bom. doutor. Obrigado, viu, excelência? Obrigado a todos. Nada. Obrigado. Então, se o resultado do julgamento, agravo conhecido e não provido. Decisão concessória, julgamento encerrado. Então, julgamento agora pela ação Cido Cedro, pelante José Vieira dos Santos, pela Banco Itaú Consignado S.A. 0050 624 12 2020 806 0066. É o número SAG 116 116 da pauta. Doutora Ana Virginia Andrade Silva foi requerer a citação oral, mas ela foi embora, né? Chegou e saiu faz tempo, né? Então, vou anunciar o resultado do julgamento, apelo conhecido e provido. Esteve do voto do relator, decisão unânime. O julgamento é encerrado. Chama julgamento a apelação Cid Fortaleza, apelante Francisca Alta Ferreira Bezerra, pelado Banco Setelém S.A., relator de José Ricardo Vidal Patrocínio. Número é SAG 024 5165 41 806 0001. Doutora Patrícia de Bela Ciolo requereu ostentação oral em prol da apelante. O ABC será 37.818. Não está aqui. Doutora Patrícia de Bela Cioli. Então, vamos prosseguir. O recurso foi conhecido e não provido. Decisão unânime. Reitero que, enunciado o resultado do julgamento, em virtude da ausência justificada da eminente advogada. Continuando, vamos agora à apelação Cid Fortaleza. Então, 166 agora, 166 0036 876 16 2017 806 apelante Rio Verde Engenharia e Construção Limitada, apelada MTC Serviço de Locação de Equipamento Ireli. Desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Relator, doutora Tatiana Façanha Borges, OABCA 36.007. 007, né? James Bond. Tatiana Façanha Borges está aqui presente já e advoga em prol da MTC apelada. Então, você dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispensada, excelência. Então, você está com a palavra. Primeiramente, boa noite. Agradecer a todos presentes pela paciência, ainda mais pelo avançado da hora. Serei breve. Para contextualizar o caso, inicialmente esclareço que a ação decorre de um fato em 3 de janeiro de 2020, na qual a recorrente Rio Verde busca a declaração de nulidade de 2 títulos de protesto realizados pela Fredos, atual MTC. À época da expedição dos títulos, tratava-se de um contrato de prestação de serviço que ocorreu no PECEM. Para uma melhor compreensão do caso, excelência, por mais que o magistrado de primeiro piso tenha entendido pela nulidade dos títulos e não tenhamos recorrido nesse ponto, até porque existem algo em torno de 8 ações envolvendo situação similar com a Rio Verde, no contrato, ele prevê especificadamente que a prestação de serviço se dará num regime mínimo de horas.
Então, independente de atingir aquela quantidade de horas mensais ou não, o serviço será contabilizado como prestado, porque se trata de fornecimento de máquinas de grande porte. Ocorre que durante o período da vigência contratual ocorreu a grande greve do PECEM em 2016, e por conta disso entendeu-se pela nulidade dos títulos. E, dada essa sentença reconhecendo a nulidade dos títulos, a Rio Verde recorreu da sentença buscando a fixação de dano moral. Nesse viés, eu gostaria de destacar o trecho, as folhas 209 da sentença, que ela especifica que, por mais que seja uma empresa, pessoa jurídica, tem direito ao dano moral, mas não se trata do caso, da situação do presente caso. Tanto que o trecho, com licença, destaca da seguinte forma: todavia, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, em que o dano moral é presumível, aplicando-se a condenação nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro inadimplentes, a pessoa jurídica não goza dessa presunção de dano, havendo a necessidade de demonstrar efetivamente o dano sofrido. Isto porque a simples cobrança indevida, ou até mesmo a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, não tem o condão de justificar a pretensão indenizatória no caso de ausência de prova de que tal fato tenha causado mácula ou prejuízo. Também gostaria de destacar, excelências, que no presente caso foi apresentada em sede preliminar a impugnação ao recurso de apelação por ausência de dialeticidade. Inclusive, tivemos um caso recente na segunda Câmara que o recurso da Rio Verde foi indeferido de forma monocrática por conta disso. Tanto que no recurso de apelação deles, eles não rebatem de forma fundamentada esse trecho da sentença que foi relatado agora, da demonstração do dano efetivo sofrido por conta do protesto. E dado esses argumentos, aqui gostaria de solicitar a vossas excelências que a sentença de piso seja mantida, realmente não deferindo o dano moral. Obrigada. Por nada, doutora Tatiana, eu passo a palavra ao desembargador José Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Doutora Tatiana, meus cumprimentos pela sua juridiciosa sustentação oral. Mais diretamente aqui ao ponto, eu adianto que não se trata aqui de mera cobrança indevida. Aqui nós estamos diante de um protesto de uma duplicata que foi levado a efeito pela apelada, a empresa que Vossa Excelência representa. E, com relação à dialeticidade, eu não tenho a menor dúvida de que o recurso preenche, sim, o requisito da dialeticidade, inclusive com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera repetição do teor da petição inicial ou da contestação não ofende o princípio da dialeticidade. E, no caso concreto, é nítida aqui a intenção da apelante em reverter aquela sentença que lhe foi desfavorável no âmbito do juiz de primeiro grau. Então, de antemão, eu já afasto a arguição de violação ao princípio da dialeticidade levantada por Vossa Excelência em suas contra-razões recursais. E, na questão de mérito, aqui nós estamos diante de um protesto indevido de uma duplicata, que se revelou realmente indevida, porque ficou incontroverso que a parte recorrida efetuou cobranças relativas a períodos em que não houve execução dos serviços contratados, que teria resultado na ocorrência de greve dos funcionários, indisponibilidade de equipamentos, dentre outros motivos. E constatou-se que a recorrida, a empresa que Vossa Excelência defende, imputou a apelante, que é a Rio Verde, a inadimplência, ainda que não tenha sido realizada a devida contraprestação pelos serviços, razão pela qual a sentença reconheceu a inexigibilidade dos respectivos valores, ou seja, a sentença reconheceu que o protesto era indevido, mas ainda assim não condenou a empresa que protestou por indenização por danos morais.
E, neste caso aqui, é nítido que o dano moral da pessoa jurídica aqui, neste caso, relativamente a um protesto que, ao final, se revelou indevido, ele acaba trazendo, sem dúvida alguma, um prejuízo extrapatrimonial para a pessoa jurídica. E, desse modo, o abalo é indenizável. E com essas considerações, senhor presidente, com base na linha de entendimento já consolidada desta Câmara, eu estou dando provimento ao recurso, reconhecendo que o protesto foi indevido e que, por isso, maculou a honra objetiva da pessoa jurídica e que estou arbitrando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000, que é o parâmetro usualmente fixado pela Câmara em casos dessa natureza. É o voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Zé Ricardo, desembargador Carlos. Não vota, excelência. Senhor presidente, doutor eminente pares, doutora Tatiana, e como sempre, né, aguerrida, mas eu vou pedir vênia à doutora Tatiana e vou acompanhar o entendimento da relatoria, excelência. Pois não, desembargador Emanuel. Não vota, vossa excelência. Parabenizo Vossa Excelência pela sustentação oral, mas como gosto de dizer do patrocínio, não há outro caminho, a não ser reconhecer a existência do dano moral e o valor de R$ 5.000 está de bom tamanho, mantenho o meu voto já lançado no sistema provisório, senhor presidente. Pois não. Anuncio o resultado do julgamento, então. Já se encontra unânime. Apelo conhecido e provido. Não é parcial, né? Apelo conhecido e provido. Sistema do voto do eminente relator. Obrigado, doutora Tatiana, mais uma vez. Mas eu tenho da senhora aqui, né? Eu vejo aqui o 158, apelação civil de Aquiraz, apelante também apelado Companhia Energética do Ceará, Enel, apelante apelados Mário Levi Pinheiro de Souza e outros, relativo também de Bador José Ricardo, SAI 0096 653 95 2015 806 0034, é o 158. Aqui no. Deixa eu trolir aqui. Estou confuso? Confesso, né? Então. Vamos à palavra, doutor, porque está meio confuso aqui no meu resumo. Não? Pode? Então, pronto, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Isso. Em caso de uma morte por eletrocoleção. Certo. Mãe dos requerentes faleceu, em decorrência dessa eletrocoleção, e foi fixada uma indenização por danos morais para cada um dos autores no valor de R$ 350. Foi 350 salários mínimos para cada autor. Eu estou dando por menor para reduzir a indenização patamar usualmente fixado na jurisprudência do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, e em especial desta Câmara, que é R$ 100.000 para cada um dos autores da ação, filhos da falecida. E também estou reduzindo o montante do pensionamento. O juiz pelo grau havia fixado em um salário mínimo para cada um dos requerentes, eu estou reduzindo para 2/3, rateado entre os autores. Ele tinha fixado para cada um, né? Tinha fixado. Aí não, né? 2/3 para rateado entre os autores. Não. 2/3 pensionamento. Não, pensionamento. 100.000 para cada um dos autores e o pensionamento 2/3 rateado entre eles. Está certo. Ok, Satisfaz, doutora? com certeza. Consoante remansões de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta turma. E tem um apelo de Mário Levi, está desprovido? Que tenha. Recurso adesivo, né? Aqui com o apelo de Mário Levi, Pinheiro de Souza e outros.
aquele adesivo, senhor presidente, ele diz respeito exclusivamente à sucumbência que o juiz de primeiro grau condenou a sucumbência recente. Eu estou dando provimento ao apelo para afastar a sucumbência recente, imputando a sucumbência totalmente para a concessionária de serviço público. Dando provimento ao apelo adesivo. Satisfaz, doutora Tatiana? Eu dispenso sustentação, excelência. Dispensa? Dispenso. Eu vou anunciar o resultado do julgamento. Perdão. O resultado do julgamento é o seguinte: apelo da Companhia Energética do Ceará, conhecido e provido, e também o apelo de Mário Levi Pinheiro de Souza e outros, também conhecido e provido. Decisão unânime, o julgamento está encerrado. Então, chama a julgamento agora a apelação de Mauriti. Esse eu tirei de mesa. Foi. Já para a próxima, doutora, o 141. Para a Próxima semana, é. Obrigada, uma boa noite a todos. Nada, doutora Tatiana. Virtuais 132. Então, chama a julgamento a apelação civil de Juazeiro do Norte. Apelante Central Nacional Unimed Cooperativa Central, apelada Ana Glícia Andrade Lima e Silva. É de minha relatoria, 132, SAG é o 00549763535801806012. E requerer de citação ela foi apelada. A vereadora Ana Carolina Souza Rocha Muniz Negreiros, que está presente. Estou sim, excelência. Boa noite. Boa noite, doutora. Doutora Carolina, você dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Então, está com a palavra. Obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero saudar aqui os excelentíssimos desembargadores componentes desta Câmara. Como bem dito, eu represento aqui os interesses da parte apelada, que é a senhora Ana Glícia. Bom, na origem, nós ingressamos com uma ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, em desfavor da Central Nacional Unimed. Em resumo, a lei diversa acerca de uma discussão de débito, que a parte adversa, ora apelante, alega existir de responsabilidade da senhora Ana Glícia. A apelada ela foi empregada da empresa Três Corações, na cidade de Eusébio, de 14 de fevereiro de 2018 a mais ou menos 12 de junho de 2020, se não me falha a memória, consoante documentação acostada aos autos. A apelada ela foi demitida da empresa e passou, então, a usufruir dos serviços do plano para aposentados e demitidos, sem justa causa, que é o PAD. E, através desse PAD, seriam mantidas as condições de cobertura assistencial. Então, nesse sentido, ela passou a gozar do PAD quando da vigência do término desse contrato de trabalho, quando termina da vigência. Em torno de junho de 2021, consta nos autos que ela necessitou realizar uma consulta e foi surpreendida, constrangida ali no momento ao tentar realizar essa consulta, quando a atendente informou que o plano estava cancelado, e motivo pelo qual não poderia ser atendido com a cobertura através do plano da Central Nacional Unimed. Ao tempo, ela contatou a operadora de saúde, que informou claramente a ela, consta aos autos essa informação, que o plano estava inativo, em razão do término da vigência em 31 de maio de 2021, ou seja, cerca de 2 semanas antes da data da aludida consulta. Todavia, excelências, me parece contraditório, ao passo que ela foi impedida de realizar essa consulta no dia 18 de junho de 2021, sob o argumento pela operadora de saúde de que seu plano estava cancelado, mas, apesar disso, nos 2 meses subsequentes à consulta, mais precisamente julho e agosto de 2021, ela recebeu via e-mail boletos de cobrança da Central Nacional Unimed, fazendo menção a essas dívidas referentes aos meses de julho e agosto, e ainda com uma mensagem de que, em não havendo esse pagamento, haveria o cadastro junto aos órgãos de proteção ao crédito da demandante ora apelada. Então, nesse sentido, excelências, não me parece crível, ao passo que a apelada foi negada de ser atendida através, por intermédio do plano de saúde, alegando que estava inativo,
ao tempo em que nos 2 meses subsequentes à consulta, a Central Nacional Unimed, ela cobra os meses relativos a julho e agosto. Então, nesse sentido, visualizando esse cotejo fático, não restou outra saída senão socorrer-se da tutela jurisdicional para que fosse reconhecida tanto a inexistência do débito, que a Central Nacional Unimed alega existir, além de reconhecer a responsabilidade da parte adversa apelante pelo dano extrapatrimonial suportado aqui pela parte ora apelada. Perpassada toda a marcha processual do primeiro grau, sobreveio a sentença atacada pela parte apelante, que adiante não carece de qualquer reforma, que condenou a parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais do valor de R$5.000, além de declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas cobradas dos meses de julho a agosto de 2021. Excelências, entendo aqui que não merece qualquer reparo à sentença, ora recorrida pela Central da Unimed, tendo em vista que a Lei dos Planos de Saúde, a 9656, no seu artigo 30, parágrafo 1º do caput, prevê que, na hipótese da perda do vínculo empregatício pelo beneficiário do plano coletivo, é assegurada essa permanência por determinado período. No caso aqui que ora analisamos, a operadora apelante deixou de observar que a beneficiária apelada contribuiu para o plano de 2 anos, 3 meses e 26 dias. Ou seja, considerando todo esse período de contribuição, ela faz jus a 1/3 desse período usufruindo do PAD, que equivaleria a 283 dias, correspondendo, então, 9 meses e 10 dias. Dessa forma, o vencimento do seu plano, através do PAD, se daria somente em 10 de junho de 2021, e não em 31 de maio de 2021, como informou a operadora de saúde. Aqui, então, nós temos o primeiro ato ilícito, que, por si, já ensejaria a responsabilidade legal da ora apelante. Além disso, se mostra abusiva a rescisão do contrato do plano de saúde de forma antecipada ao término que ela teria para usufruir desse PAD, tendo em vista que ela necessitava do tratamento médico, como faz prova a declaração médica acostada às folhas 18 dos autos desse processo. Para além disso, excelências, há de ser destacado mais um fato abusivo da Central Nacional Unimed. Eis que sequer houve qualquer aviso prévio do antecipado cancelamento do plano de saúde pela operadora de saúde apelante. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Colégio Tribunal de Justiça é inequívoco no sentido de que cabe à entidade gestora, o plano de saúde, a obrigação e o dever de avisar previamente sobre o cancelamento do plano de saúde, mesmo nos casos de plano de saúde coletivo por adesão, como é o caso em comento. Não é automática a exclusão. Sobretudo, o dever de informação, em atenção ao artigo 6º, terceiro do Código de Defesa do Consumidor, deveria ser observado, tendo em vista que a Unimed, apesar de existir um PAD, em que a consumidora cientemente possuía esse conhecimento de que haveria o término naquele determinado período, todavia aqui, este período foi antecipado de forma unilateral pela Unimed, que não observando o prazo previsto na Lei 9656, de 1/3 ao período que ela contribuiu, rescindiu o contrato de forma antecipada. E, para além disso, além de rescindir o contrato de forma antecipada, no dia 31 de maio de 2021, cobrou os meses relativos os valores referentes aos meses de julho e agosto de 2021, aos meses que sucederam o cancelamento do contrato que ela mesma cancelou unilateralmente. Então, excelência, é cristalino, indiscutível aqui, portanto, o dano suportado pela parte apelada, oriundo tanto do cancelamento do plano de saúde, pois, o cancelamento ocorreu antes mesmo do prazo legal, 2, não houve qualquer comunicação prévia da rescisão que se deu, frisa-se aqui, de modo antecipado, fato este que gerou um constrangimento pela parte apelada ao tentar realizar uma consulta médica que seria para ser autorizada pela Central Nacional Unimed e se viu negada naquele momento ali junto da atendente, pois não foi avisada de qualquer modo, através de qualquer meio de comunicação, da rescisão unilateral procedida pela Central Nacional da Unimed. E além desses fatores, que só por si já pesam o suficiente para ensejar o dano extrapatrimonial aqui suportado pela beneficiária, pela apelada,
ainda tivera a cobrança indevida e abusiva 2 meses após o seu cancelamento, de meses que ela não usufruiu do contrato. Assim, excelências, sem querer me prolongar mais, pelo avançar da hora, eu requero, portanto, a manutenção da sentença de piso e o desprovimento da apelação civil interposta pela Unimed. Renovo aqui o meu boa noite e um bom julgamento. Doutora Carolina, de minha relatoria. Doutora Carolina Muniz. Eu vou pedir um intervalozinho mais aqui, porque o meu site deu uma travadinha aqui, uma interrupçãozinha, mas acho que é coisa rápida. Só resolver aqui para eu localizar o voto. Mas, colegas, eu vou adiantando aqui, enquanto eu localizo. Eu dei uma reexaminada nesse feito. E, doutora Carolina, com todo respeito a Vossa Excelência, mas eu entendo que aqui não há dano extrapatrimonial para se indenizar. De fato, essa senhora, Ana Glícia, havia trabalhado para uma empresa, depois foi demitida, e Bador Zé Ricardo, Bador Carlos, usufruiu daquele período de 1/3 das contribuições após o rompimento do contrato de trabalho. Primeira coisa, colegas, não há comprovação nos autos do período exato de contribuição da apelada para se verificar de Bador Zé Ricardo. O exato tempo que tinha direito após o rompimento do contrato de trabalho, ou seja, quanto 1/3 iria se traduzir em dias ou meses. Não há essa comprovação nos autos, que era ônus da apelada trazer essa documentação aqui aos autos, essas contribuições, por quanto tempo contribuiu. E aí, nesse tocante, a Unimed informa, Central Nacional Unimed, de forma bem clara, fazendo valer o direito à informação de Bador Zé Ricardo, comunicou à apelada que esse atendimento, essa prorrogação de Bador Carlos dos serviços médicos hospitalares, é que eu não consegui, estou dentro disso de cabeça. Essa prorrogação dos serviços médicos hospitalares iria até o dia 31 de maio. Bador Zé Ricardo. E ausente a comprovação escorreta do número de contribuições, a Unimed notificou, cientificou a sua usuária que os serviços iriam ser encerrados em 31 de maio. Está bem claro nos autos, não há ofensa ao CDC nisso. Mas pronto. Muito bem. Obrigado, Bador Carlos. Aqui. Gostaria só aqui para fixar aqui as datas. Então, é assim. Pronto. Alega aqui que contribuiu para o plano 2 anos, 3 dias e 26, 2 anos, 3 meses e 26 dias, de modo que direito à manutenção da condição de beneficiário do plano para aposentado demitido sem justa causa pelo período de 9 meses e 10 dias. Essa comprovação não existe nos autos, eu digo aqui no voto, né? E, segundo a apelante, mas não comprova, somente seria alcançado essa prorrogação ia até 10 de junho de 2021 e não 31 de maio de 2021, de Bador Zé Ricardo. Não há essa comprovação nos autos, portanto, vale aqui a notificação da operadora de serviços médicos hospitalares. O atendimento foi procurado por ela posteriormente, de Bador Carlos e Bador Zé Ricardo, após essa data. Não vejo como nessa situação que o não atendimento tenha ocasionado qualquer dano extrapatrimonial. Por quê? Porque o contrato não existia mais naquela época.
E o só fato, com todo respeito, eminente advogado, o só fato de existir uma cobrança ou existirem duas cobranças posteriores não faz com que o contrato seja restabelecido e nem muito menos um dano extra-patrimonial, em virtude de que essa cobrança, mesmo indevida, foi reconhecida pelo juiz como indevida, ausente constrangimento, ausente uma cobrança abusiva, ausente cadastro inadimplência, também não gera dano extra-patrimonial. E também eu digo aqui no voto que é uma argumentação de que, havendo essa comunicação inicial do que o contrato, a prorrogação vai até o dia certo, sendo bem informado, não precisa haver uma notificação posterior dizendo que o contrato foi extinto debaixo do decreto. Então, de forma bem resumida, não vejo como, todo respeito à eminente advogada, manter essa condenação por dano moral à míngua de qualquer ato ilícito praticado pela operadora de saúde. Então, com essas considerações, eu estou dando parcial provimento ao recurso, reformando, portanto, a CT para a finalidade de julgar improcedente o pedido da condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos, e redimensionando os ônus sucumbenciais em 50% para cada um das custas honorárias, e esses honorários fixados em 10% do valor da causa. Reconhecendo, lógico, a justiça gratuita em prol da apelada. É o voto. Doutor Zé Ricardo. Senhor presidente, também cumprimento a doutora Carolina Muniz pela sustentação oral, e eu tenho a mesma compreensão externada por Vossa Excelência em seu respeitável e judicioso voto e acompanho integralmente. Vereador Carlos. Presidente, acompanho Vossa Excelência no vosso entendimento. Obrigado, vereador Carlos. Eu agradeço também a Vossa Excelência pela disponibilidade do notebook, para eu aqui examinar alguns detalhes do voto, mas, em resumo, eram estas as considerações. Eu anuncio o resultado do julgamento. Recurso de apelação conhecido e provido. Não é provido total, doutora Lia, que é só para tirar o dano moral. Recurso conhecido e provido, decisão unânime, julgamento encerrado. Eu agradeço a doutora Ana Carolina pela judiciosa sustentação oral. Desejo a Vossa Excelência uma boa Semana Santa. Agradeço. Feliz Páscoa, Semana Santa a todos. Bom trabalho. Obrigado, doutora. Eu chamo a julgamento da apelação civil de Lavras da Mangabeira. Já foi. 152. Chama julgamento a apelação civil de Itauá. Banco C61 consignado S.A. é o apelante. Senhor Antônio Murilo Alves de Carvalho é o apelado, é de minha relatoria, é o número 152, colegas. E é SAI 0050 968 32 2021 806 0117. Esse é o número SAI. Doutor Felipe Matos de Carvalho, OAB, não, que não consta, residente em Salvador, Bahia, requeriu sustentação oral em prol do banco. Doutor Felipe não se encontra? Doutor Felipe Matos de Carvalho, OAB, aqui não diz, residente em Salvador. Não se encontra ali? Então, anuncio o resultado do julgamento, que não foi justificada a ausência. Apelo do banco conhecido e não provido. Apelo de Antônio Moreira Alves de Carvalho, conhecido e parcialmente provido. Estendo votado decisão unânime. Julgamento encerrado. O vista foi, né? Tem um vista 157, está com vista do debatador Manuel. Você trouxe, debatador? 157. Apelante MIPL, apelados MVMD e JIMD. Exato, debatador Zé Ricardo Hidalgo Plicínio. Número é SAI 0010 75089 2012 8060136. Permissão? Pode ir para a próxima? Vamos ficar para a próxima semana. Então, a pedido do relator, ficar adiado para a próxima semana mesmo, porque está no prazo regimental ainda. Foi? Então, não precisa anunciar. Então, tirado de mesa o agravo interno cível de minha relatoria. Deixa eu olhar aqui, doutor, 87, né? Ah.
Então, não? Estamos terminando aqui até mais cedo que eu. Então, retirar de mesa também o 106. Qual é o número dele? Retirar o 0, número SAI 063 29 17 78 23 8 06 0000. Agrafamento de Fortaleza. De minha relatoria também retirar de mesa. Vamos agora aos extra-pauta. Esses dois já foram, né? Continuando com os extra-pauta, os dois já foram julgados. Vamos julgar o conflito de competência 0000 042 70 24 806 0000. Relativo debator José Ricardo Vidal Patrocínio, resultado do julgamento. Conflito conhecido e a Câmara declarou competente o direito da 18ª Vara de Família com de Fortaleza para apreciar o feito, ou seja, o juiz suscitado. Decisão unânime. Conflito de competência 0002 550 23 23 806 0000. De minha relatoria. Conflito conhecido, declarando-se competente no juiz de direito da 9ª Vara da Comarca de Fortaleza, portanto, suscitante. Decisão unânime. Conflito de competência 0004 15686 23 806 0000. De minha relatoria. Resultado do julgamento. Conhecido o conflito e declarando-se competente o juiz de direito da primeira Vara de Família da Comarca de Fortaleza, o suscitado. Conflito de competência 0004 358 63 23 806 0000. Também de minha relatoria. Resultado do julgamento. Conflito conhecido e a turma declarou competente o juiz de direito da 18ª Vara de Família como Fortaleza. Isto é, o juízo suscitante unânime. Conflito de competência 0004 567 23 806 0000. Minha relatoria. Conflito conhecido e a turma declarou competente o juízo de direito da 9ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, portanto, juízo suscitado. Esse é o resultado do julgamento. Também unânime. Senhor? 262 processos julgados. Um número bom, né? Encerramos, vamos só nesse momento declarar julgados em definitivo os feitos que se encontram, os recursos que se encontram no sistema provisório, já estão unânimes, mas da minha relatoria e do desembargador José Ricardo, né? São, os outros já anunciei, né? Então, os feitos da relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio e Francisco Mauro Filho Liberato tornam-se definitivos nesse momento, evidentemente relativos aos recursos que se encontram no nosso sistema de votação provisória com a votação unânime e publicada, evidentemente, para esta pauta de provisórios passam a definitivos.
nesse momento. Colegas, mais alguma observação, requerimento? Alguém quer? Pois não. Esses processos que a vice-presidência devolver, questão dos honorários, assim, obrigatoriamente para o segundo, 85. Como é que está fazendo isso? Eu tenho uma decisão, trouxe aqui até para a turma, e nós mandamos devolver para ficar sobrestado lá na presidência, enquanto julga o... tem não. Mandei passa a Vossa Excelência. Volta para a Câmara, aí a Câmara decide, volta para sobrestado lá, aguardando, que é uma causa que o CPC diz de sobrestamento, que é a repercussão geral reconhecida lá no STF. Não tem que mandar para cá, não. Não houve, em resumo, não houve retratação aqui para o cara. Vai ter que devolver para isso. Só ficar. Vice-presidência. Aguardar lá. Eu trarei na próxima. Boto na pauta, todos eles. Isso. A Câmara define e ir para lá. Isso. Já fizemos isso. Eu decidi. Não, o meu, na minha relatoria, sim. Vocês também, né? Eu recebi um e tenho a decisão, a Câmara mandou de volta para a vice-presidência e ficou lá mesmo. Então. Porque isso adimentou, né? Porque lá o advogado naquele dia, por sinal, ele estava reclamando isso, né? Na processação. Isso não tem dúvida, temos um processo aqui, o advogado praticamente tem 10% terminou isso. Não, e fala muito. Não tem condição. Ainda não, vamos. Então, eu agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite e, além, lógico, uma excelente Semana Santa a todos, com muita paz, saúde e felicidades. Né? Muito bem, pois a sessão está agora encerrada. Boa noite a todos.